Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem. Olá pessoal, nós já estamos ao vivo. Bom dia, a paz do Senhor. São precisamente 8 horas e 53 minutos. Como anunciado, está aqui nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, professor Doriel, que já vai cumprimentar a todos e fazer a apresentação do nosso comentarista de hoje e também da nossa revista do segundo trimestre e o primeiro comentário. A paz do Senhor para todos os irmãos. Mais uma vez estamos aqui para termos a nossa escola bíblica. Não é porque nós não estamos podendo nos reunir no templo que nós não vamos estudar. Então a nossa revista já está disponível. Os irmãos que quiserem, procurem o Templo 7, a secretaria. Também já está disponível em todas as nossas congregações. Os irmãos também das congregações podem estar procurando. Hoje nós vamos ter aqui a presença do irmão Leandro de Sá, que vai estar nos trazendo o estudo da nossa revista. A nossa revista desse trimestre tem como tema a Igreja Eleita, um tema muito maravilhoso, e traz também como subtema redimida pelo Espírito Santo de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então convido a todos para que venham acompanhar as nossas lições, os nossos comentários deste trimestre. Será um comentário muito abençoado e um trimestre também muito abençoado. Professor Doriel, hoje todo o Brasil está aí fazendo um trabalho de jejuns e oração, e o nosso comentarista hoje é o professor Leandro de Sá. Pode fazer um comentário a respeito disso antes da gente entrar na nossa EBD, e daqui a pouquinho que ele vai poder estar falando, porque nós estamos na EBD. Aprender, fortalece, faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, olha aí, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber, vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Pra EBD. Esses cabas são muito bons, né? O Quarteto Gileade. Professor Leandro de Sá, antes de entrar aí na nossa revista, no comentário, vamos falar aqui um pouquinho sobre esta ação. Eles, em todo o Brasil, estão falando aí sobre a questão do jejum, de uma oração, sobre essa questão da pandemia do Covid-19. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, Pastor Divino, Professor Doriel, hoje nós estamos vivendo um momento histórico no Brasil, que é esse jejum, né? Cada acontecimento, como diz o pastor Marinaldo, Deus nunca perde, Deus não perde em nada. Então nunca se viu a igreja brasileira tão mobilizada em oração como estamos vivendo no dia de hoje e nessa atualidade, nessas semanas. Nunca se viu tantas pessoas fazendo cultos pela internet. Então isso mostra que mesmo num momento difícil, Deus está, através da sua igreja, utilizando essas ferramentas, as redes sociais, para alcançar centenas de pessoas que nunca assistiram um culto pessoalmente, indo lá na igreja, no templo, para participarem de um culto, estão tendo a oportunidade de assistir pela internet. Então, hoje, com certeza, nós estamos movendo o céu com essa atitude de jejuar e orar. E você que está aí nesse propósito com a sua família,
pode ter certeza que Deus está recebendo, né? Que Deus está preparando também a resposta para cada um de nós, nesse momento em que a igreja brasileira está de joelhos, clamando. Deus está de pé no seu trono, com as suas mãos estendidas em direção a este país, atendendo o clamor da igreja. Em nome de Jesus eu creio assim. Professor Doriel, faça algum comentário a respeito também desta linda ação. Bom, quando a igreja, o povo de Deus se reúne, sempre alguma coisa de especial acontece. Como disse o irmão Leandro, Deus nunca perde. Deus tem o seu jeito, a sua maneira de agir. Então, se Ele permitiu que isso acontecesse, com certeza Ele tem algum propósito para nossas vidas. E eu tenho certeza que a igreja, o povo de Deus, vai sair deste momento muito mais fortalecida. E nós vamos aproveitar esse momento e já trazer alguns informes. Por exemplo, hoje, no horário das 19h30, pastor Marinaldo Soares estará trazendo uma mensagem aqui também através da página da Assembleia de Deus Saga em São Geraldo do Araguaia. Sem mais delongas, vamos para o nosso comentário de hoje. Eu estava procurando aqui aquela musicazinha da escola dominical, aquela outra, mas nós vamos tocar mais uma vez esta aqui e na sequência o comentarista. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece, faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos se estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Então vamos lá, professor Doriel, fazendo a apresentação aí do nosso ministrante da revista, como será? Então, como eu já falei, a nossa revista já está disponível. Nós estamos estudando neste trimestre sobre a igreja eleita, no caso somos nós. E neste momento eu quero passar para o irmão Leandro, que vai estar trazendo a nossa primeira lição deste trimestre. Eu também agora vou sair de cena, vou deixar apenas ele, que ele vai ficar à vontade para nos trazer o estudo desta primeira lição. Conto com a presença de todos os irmãos e até daqui a pouco. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, nós estamos hoje, dia 5 de abril de 2020, na primeira lição dessa importante revista, com esse tema maravilhoso, a Igreja Eleita, e o subtema, redimida pelo sangue de Cristo e selada com a promessa, com o Espírito Santo da promessa. Nós vamos estar estudando nesse trimestre sobre a carta de Paulo à igreja de Éfeso. E é uma carta muito importante que vai trazer grande edificação espiritual para todos aqueles e aquelas que estarão acompanhando, participando. Então, a você que está aí no seu lar, que já adquiriu a sua revista, eu peço que acompanhe agora na sua revista. Nós vamos estar de forma bem resumida falando um pouco sobre este comentário especial deste domingo. É importante também que você que não tem ainda a sua revista, procure adquirir. Mas se não tem, abra a sua Bíblia em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, para que você possa estar acompanhando um pouco sobre o tema desta manhã, sobre o assunto dessa manhã, tá bom? O textuário diz assim: a vós, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai,
e do nosso Senhor Jesus Cristo. E do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios, no capítulo 1, versículo 2. A verdade prática diz o seguinte: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a igreja de Cristo. Então nós vamos estar aprendendo com esta carta do apóstolo Paulo sobre a ação do Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo agiu, ou como Paulo recomendou que os irmãos em Éfeso estivessem seguindo aquelas orientações. E 2000 anos, quase 2000 anos depois, nós com certeza também estaremos sendo edificados, aprendendo com essas recomendações do apóstolo Paulo. Pois bem, a introdução diz o seguinte: a epístola aos Efésios, denominada de coroa dos escritos de Paulo, ainda a rainha das epístolas, nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração e ao aperfeiçoamento da nossa fé cristã, ou da vida cristã. Irmãos, é muito importante que nós estejamos atentos a isso. Esse tema, essa revista, ela vai estar nos levando ao aperfeiçoamento da fé cristã, que era exatamente o propósito de Paulo com essa carta. Era que os irmãos que ora já tinham aceitado a Cristo como seu Salvador, mas que ainda estava engateando na fé, que estava com pouco tempo servindo a Deus, ou qualquer um de nós, mesmo estando com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos de crente, de servindo a Deus, nós precisamos estar sempre buscando que a nossa fé seja aperfeiçoada diante de Cristo. Portanto, é importante seguirmos essas orientações. Hoje, essa lição de hoje trata-se de uma apresentação desta carta. Quando que ela foi escrita? Qual ali o propósito desta carta? E para quem ela foi destinada? Vamos à primeira parte, que fala sobre a autoria e data. Fica claro aqui no início do capítulo 1 que a autoria era do apóstolo Paulo, pois diz: conforme costume da época, o autor inicia a carta declarando a sua identidade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então o autor da carta foi Paulo. Segundo, a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, que era o seu nome judaico. Ele se identificava como o seu nome lá, que ele teve o seu nome romano, a sua identidade romana, porque Paulo significa pequeno, e era assim que ele queria se mostrar diante do gentio, diante das nações, principalmente daqueles que ainda não conheciam a mensagem do Evangelho. Então, ele queria ser reconhecido como pequeno, e não como o grande Paulo, que o seu lenço curava os enfermos. Isso é muito importante, esta lição também para nós, que nós estejamos cada dia a humildade de que é o Senhor que está operando, que está agindo em nossas vidas. E por mais que grandes milagres aconteçam, nós devemos permanecer pequenos diante do Senhor e diante daquelas pessoas que nos admiram, né?
Nós jamais podemos achar que somos alguma coisa, que somos grande. Grande é o Senhor. Enquanto Ele estiver em nossas vidas, nós estaremos vencendo. E é por isso que nós continuamos, todos os irmãos, mesmo em tempos de crise, em tempos difíceis, que os templos estão fechados, onde nós não podemos nos reunir para nos congregarmos, mas nós continuamos na unidade da fé. Eu estou vendo nesse momento algo que eu não via há muito tempo, e não me lembro de algo antes, por exemplo, lá próximo à minha casa. Ouvi os irmãos cantando, né? E ontem eu estava ouvindo, outros na semana, durante o dia. Eu sempre costumo louvar o Senhor, culto doméstico e às 6 horas da tarde, todos os dias. Mas agora também ouvi alguns dos meus vizinhos orando em voz alta ao meio-dia ontem, famílias reunidas, orando. Isso é muito importante, porque nesse momento a nossa fé se fortalece. O inimigo pensa que com essa ação, muitas vezes, ele pensa, muitos irmãos vão se esfriar, vão se afastar da fé, mas pelo contrário, a igreja está orando, a igreja está unida, buscando a face do Senhor. E é por isso, meus irmãos, que quando nós sairmos desta fase que já está passando em nome de Jesus, esse tempo, esse vento que está soprando no mundo, eu acredito que em pouco tempo, em poucos dias, vai deixar de soprar, e um vento de bonança, um vento de paz, vai soprar sobre a nação brasileira. E aí nós não podemos mais perder nenhum momento, uma oportunidade de estar na casa de Deus, de buscar a presença de Deus, de estar em oração, reunido com os irmãos, pregando a palavra. Mas bem, uma epístola na prisão. Paulo, quando escreveu esta carta aos irmãos em Éfeso, ele estava em prisão, e aqui na revista relata que ele estava em prisão domiciliar. Então essa história de prisão domiciliar não é tão recente como nós imaginamos, né? Paulo, ele estava lá em Roma, mas ele tinha liberdade de receber os irmãos em sua casa, onde eles estavam orando, ele tinha liberdade de pregar na sinagoga, mas ele não podia deixar a cidade. Data: de acordo com os Atos, após realizar a terceira viagem missionária e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar cerca de 2 anos. Entre 60 e 62, aproximadamente 60 e 62 depois da era cristã. A partir dessa premissa, a data provável de sua redação da epístola ocorreu por volta de 61 e 62, tendo Tíquico como o seu portador. Tudo bem? Destinatários. Esta carta, ela foi destinada à cidade de Éfeso. Vamos aprender um pouco, porque nós sabemos da igreja de Éfeso, né? Está lá a carta aos Efésios. Então, nós muitas vezes não temos ali o conhecimento geográfico, e agora nós vamos ter a oportunidade, através desta revista e desta lição de hoje, de entender um pouquinho. Mas é importante nesse momento que nós estamos boa parte em casa, e principalmente hoje no domingo, todas as famílias, todos os irmãos estão em casa. É importante que nós tiremos um tempo, saímos do WhatsApp, né, depois que terminar esta lição, nós saímos, os irmãos que estão aqui na internet, no Facebook, acompanhando, depois para pesquisar, entrar no Google, no YouTube e procurar sobre a cidade de Éfeso, para que você tenha um maior embasamento, um maior conhecimento sobre o tema, sobre o assunto.
A cidade de Éfeso foi fundada em 1050 a.C., então é uma cidade muito antiga. Tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que é a atual Turquia. Era uma cidade litorânea, cujo porto desaguava no mar Egeu. E sua rua principal era pavimentada de mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerado uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Era uma cidade que dava o dobro da cidade e da população de Marabá. Então, era uma mega cidade, a segunda maior cidade do mundo à época. Então, ali, o comentário vai dizer um pouco mais à frente que não era somente aqueles irmãos em Éfeso que essa carta estava destinada. Ele colocou aos irmãos em Éfeso, por quê? Porque viam pessoas de todas as partes do mundo participarem dos eventos que ali aconteciam. Olha só, na cidade tinha um anfiteatro, o maior do mundo, que comportava naquela época 25 mil, cerca de 25 mil pessoas. Então era uma cidade gigantesca com construções monumentais. Só para você ter uma ideia, no anfiteatro daquela cidade cabia a população de São Geraldo inteira, do município inteiro de São Geraldo, reunidos, sentados ali naquele local. Então pessoas de todas as partes do mundo vinham ali, e foi um local estratégico que Paulo teve, que Paulo utilizou. Antes de estar em prisão, ele esteve lá pregando, e com certeza ele alcançou muitas nações que vieram ali para outras finalidades, por ser um centro comercial também. Eles foram alcançados com a mensagem do Evangelho. A religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, a deusa da fertilidade para os irmãos daquela época, para os gregos principalmente, né? Construído em mármore. A economia dependia dos milhares de turistas que visitavam. Então vinha gente de todas as partes do mundo. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata. Aquelas lembrancinhas que quando nós vamos em ponto turístico, nós encontramos lá vasos e outras coisas mais, né? Outras enfeites e adornos. A igreja em Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Está em Atos 20 no versículo 31. Quando chegou a Éfeso, Paulo encontrou 12 discípulos, os quais os batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Também em Atos 19, 5 a 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios pregando no salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou a Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais de Paulo foram usados para curar enfermos e expulsar demônios. Então, com esse resultado da pregação de Paulo, o resultado da mensagem, que era pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, as pessoas que estavam possessas, a igreja cresceu rapidamente naquela cidade e necessitava de crescer acompanhada, sendo selada pelo Espírito Santo, não só sendo redimida pelo sangue do Cordeiro, que era o ato que acontecia na hora que a pessoa dizia: eu aceito a mensagem de Cristo Jesus, eu aceito Jesus como meu Salvador. Ele era redimido, seus pecados eram perdoados, mas aqueles irmãos também precisavam ser selados com o Espírito Santo, como aconteceu com esses 12 aqui, apóstolos, que ali estavam, que Paulo encontrou, que aceitaram a mensagem do Evangelho, mas que ainda não haviam sido selados com o Espírito Santo. E Paulo os
conduziu através da mensagem viva que ele havia recebido. Aqueles irmãos foram selados com o Espírito Santo, e a igreja em geral também precisava disto. A saudação epistolar, nós vamos avançar mais um pouco aqui, vamos para o propósito e mensagem. Está aqui no terceiro ponto. Qual é o propósito? Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como nas outras cartas, em que as igrejas estavam passando por alguns problemas. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Então, quando as pessoas elas são alcançadas pela mensagem do Evangelho, muitas vezes aqui como esses irmãos, ali tinha irmãos que tinham passado a vida toda praticando outro tipo de religião. Então eles ainda tinham costumes diferentes, práticas diferentes, e agora eles precisavam ser instruídos a fazer conforme o Senhor Jesus os ensinou, os instruiu. E aí cabe também à igreja nesse momento em que nós estamos aqui pregando através das redes sociais, ou que você está ali próximo ao seu vizinho, está tendo a oportunidade de evangelizar. Talvez a pessoa aceitou Jesus como Salvador, e você também possa ajudar esta pessoa com forma muito sábia, conduzindo esta pessoa a ser uma nova criatura, sendo, como diz aqui o tema, selada. Você conduzir esta pessoa a receber o selo da promessa, que é o Espírito Santo. Mas para isso precisa estar com a sua fé totalmente ligada em Deus e com o seu propósito, digamos assim, tirando tudo aquilo, costumes que ora se tinham, e seguindo a mensagem de Cristo, a mensagem da salvação. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos. Tinham aquela dificuldade, os irmãos judeus que já haviam aceitado a mensagem há mais tempo, tinha aquela dificuldade de se relacionar com os que estavam chegando. E nós precisamos ter essa humildade de receber e ajudar as pessoas que também estão se decidindo, que estão chegando e que precisam do nosso apoio espiritual, do nosso cuidado. Portanto, irmãos, estejamos cada dia atentos à mensagem do Evangelho, porque ela nos instrui, ela nos ensina como nós devemos nos conduzir diante de cada situação, seja em qual for a situação em que estejamos, de como servos do Senhor, que muitas vezes precisamos orientar alguém, instruir alguém, assim como estava Paulo naquela situação, mesmo estando distante, como nós estamos hoje aqui, distante e falando no sentido físico, mas estamos unidos pelo Espírito em uma só fé, em um só amor, em um só Espírito. Nós precisamos estar tendo prudência, né? Muitas vezes hoje você está aí na sua casa e alguém te pergunta, sabendo que você é um servo, uma serva de Deus, te pergunta como você deve fazer, como ela deve fazer num momento como esse, lhe pede uma orientação espiritual, e você precisa ter muita prudência, muita sabedoria para se portar, né? Até mesmo para estar gravando um áudio, e que esse áudio pode circular
a pessoa pode repassar para mais outras pessoas. E aí não é momento da igreja, de nós, os servos do Senhor, entrar em embate. Muitas vezes se vê pessoas, irmãos, até alguns líderes que perdem o foco, fica brigando por questões políticas. Eu defendo ou não defendo o presidente. Isso é uma trama para derrubar o presidente. A igreja não deve se envolver nisso. Nós, enquanto pregadores do Evangelho, enquanto cidadão, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha preferência política, mas enquanto líder espiritual, enquanto pregador do Evangelho, não devemos nos envolver com isso. Não devemos estar destinando tempo para gravar vídeos, para gravar áudios, brigando. Primeiro, eu, como já fui, exerci um mandato político, a gente sabe que existe um momento de política, existe um momento que não é eleição, e agora não é momento de eleição. Não há por que ficarmos brigando, compartilhando coisas que nada edifica. Nós devemos manter a nossa fé inabalável no Senhor, seguindo as orientações da sua palavra, trazendo uma mensagem de esperança, para as pessoas que nos assistem, para as pessoas que nos ouvem, né? Compartilhando coisas que vão trazer uma esperança, que vão edificar. Mas vamos continuar aqui no tema desta lição, no ponto 2. Qual é a mensagem? A mensagem de Efésios gira em torno de suas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desse assunto nos seguintes eixos temáticos. É o que nós vamos estudar nos próximos 12 comentários seguintes, nos próximos domingos. Não sabemos até quando vai durar esse isolamento social, enquanto nós não podemos nos reunir em grandes números. Não sabemos até que dia é isso, mas enquanto não pudermos estar convivendo juntos no domingo, aqui no templo, nós estaremos reunidos. O professor Doriel, junto com algum comentarista, ou ele mesmo, reunido aqui, através das redes sociais, os irmãos do Instagram, os irmãos que estão no Facebook, todos os irmãos, irmão Railon, irmão Tássio, e a todos os outros que estão nos assistindo, que Deus possa nos conceder cada dia, irmãos, essa oportunidade de estarmos reunidos para aprender da palavra do Senhor. A partir de amanhã, os irmãos venham aqui individualmente na secretaria, compre a sua revista para que você possa estar acompanhando, porque é muito importante. É um tema maravilhoso. A igreja eleita. Nós somos eleitos por Cristo para uma vida eterna. E como eleita de Deus, nós temos conduta diferente do que vivem as pessoas que não são eleitos, que ainda não alcançaram essa graça. E nós vamos estar estudando sobre esses temas, sobre essa mensagem de Paulo aos irmãos em Éfeso. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação. É disso que trata a carta de Paulo. Ela tem esses temas. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Quinto, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão do Espírito Santo, na frutificação, na adoração
e na intercessão do Espírito Santo, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática na vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Irmãos, nós estamos chegando aos momentos finais desta transmissão e deste comentário, mas é importante lembrar os irmãos, reforçar os irmãos, assim como fez o apóstolo Paulo, recomendando aos irmãos que continuassem buscando o aprimoramento, o aperfeiçoamento, o crescimento espiritual. Não apenas eu aceitei Jesus e agora está tudo bem, está tudo tranquilo, eu não preciso mais me preocupar. Nós estamos, muitos de nós em casa, saindo pouco às ruas por recomendações das autoridades de saúde, mas devemos aproveitar esse tempo para estar meditando na palavra de Deus, para a nossa edificação. E reforçando hoje, estamos, e aí como é do conhecimento de todos, nós podemos falar. Hoje nós estamos em jejum pela nação brasileira. Os crentes reunidos em todas as partes do país e até irmãos em outras partes do mundo estão também nesse propósito. E os irmãos podem ter certeza que a nossa união em torno disto, que estamos em propósito pedindo a Deus que sopre sobre esta nação um vento que carregue para fora deste planeta este vírus que não se sabe de onde veio, não se sabe como surgiu e ainda não se sabe como combater, mas Jesus tem a resposta, Ele tem a saída, Ele tem a solução para cada um de nós. Basta nós fazermos e continuar fazendo o que nós já estamos fazendo, nos unirmos em oração. E eu quero aproveitar este momento em que nós estamos aqui e que não vamos entregar ainda o nosso propósito de jejum, mas você que está aí reunido na sua casa, eu até peço aos irmãos que compartilhem agora, nesse momento, esse vídeo aí. Clica no botão de compartilhar, para que nós possamos alcançar mais pessoas, pois dentro de 1 minuto nós vamos entrar em oração nesse momento. Está aqui eu e o pastor divino, o professor Doriel. Quando nós vamos junto, e aí você na sua casa também, vamos fazer este clamor pelo Brasil, pela nação brasileira, as pessoas que estão já acometidas por esse vírus, os pacientes que estão hospitalizados, que estão entubados. Os irmãos imaginem quantas cidades neste país que não tem um respirador, como é o caso aqui da nossa cidade. Nós não podemos, irmãos, ser atingidos por isso, porque nós não temos nenhum tipo de recurso para que a gente possa passar por uma fase dessa. Então o que nos resta? Clamar a Deus, pedir a Deus o socorro do Senhor. E aquele que bate, a porta se abre. E o que busca do Senhor alcança a resposta. Nós somos a igreja eleita do Senhor, redimida pelo sangue do Cordeiro e selada com o Espírito Santo. E nós vamos entrar, nós já estamos em guerra. Nós estamos numa guerra que eu não sei se na história da humanidade já houve um momento como esse, na história da humanidade, em que as pessoas tiveram que ficar isoladas em casa. Nós estamos vendo países em que o presidente determinou lá na Filipinas que quem sair na rua seja fuzilado, irmãos. E ontem aconteceu, um cidadão que estava na rua foi morto pela polícia. A Índia,
a segunda maior população mundial, está em isolamento. E as pessoas que são pegas descumprindo o isolamento social pagam punições, são multadas. Nunca se viu isso na história da humanidade, pelo menos até onde eu estudei. Até porque estamos hoje numa sociedade diferente, conectados, onde pessoas estão podendo me ver agora em outras partes do mundo. Mas Deus continua sendo o mesmo. Deus continua no controle da situação. Como diz lá em Isaías, a terra está na palma das mãos de Deus. Estas nuvens todas que nós vemos, elas são poeiras dos pés de Deus. Toda a humanidade diante de Deus é considerada como uma gota d'água que cai de um balde, que não faz diferença, como o pó miúdo das balanças, que não altera o peso. O que é esse vírus para o nosso Deus? Não é nada. Esse vírus, corona, isso não é nada, irmão. Basta um sopro de Deus, basta um sopro e varre este vírus para longe do planeta Terra, não só do Brasil. Quem concorda comigo? Vamos entrar em oração agora, neste momento, porque Deus está agindo em nosso favor. Deus está agindo em favor da sua igreja. Deus está agindo em favor do seu povo. E nesta manhã de domingo, 5 de abril, assim como aconteceu com os irmãos no Egito, e quando aquela praga que veio e assolou a toda a nação egípcia, mas o povo de Deus que estava ali, no propósito, seguindo como Deus o orientava, eles comiam churrasco, faziam culto de glorificação no nome do Senhor, enquanto para muitos era o fim naquela noite. Muita gente morria, muita gente chegou, era o seu dia final. Para a igreja era o início de uma nova fase. Para o povo da promessa, o povo de Deus, era o início de uma nova etapa de liberdade. Aleluia. E hoje, não, quando eu falo hoje, estou falando no sentido atual. Nesses dias, talvez seja o início de uma nova fase na tua vida, na minha vida, na vida da igreja. Aleluia. Nunca se viu na história do Brasil o presidente ter que convocar um jejum. E nós estamos vendo o presidente convocando os irmãos a orarem. Eu convido você também a orar agora. Aonde você estiver, na sua casa, feche os seus olhos agora. Junto com os seus filhos, peça também para fechar os olhos, porque nós vamos entrar agora no momento do clamor. Nós vamos agora orar. Pai querido, aqui estamos, Senhor, em comunhão, em uma só fé, em um só Espírito. Eu aqui, o pastor divino, o irmão Doriel, e estas pessoas que estão aí nas suas casas, nos seus lares, nesta manhã de domingo, neste 5 de abril, nós estamos clamando, Deus, pelo socorro do Senhor. Não há resposta na medicina, não há resposta na ciência, não há resposta nas autoridades políticas. Eles não sabem o que fazer, estão desesperados, porque não sabem o que fazer. Senhor, mas nós aqui, a igreja do Senhor, sabemos que a resposta está em Ti, Senhor, está nas Tuas mãos. Por isso nós clamamos. Sopra, Senhor, sobre esta nação um vento de paz. Ó Deus, tira, Senhor, este mal, que na casa de todos os Teus servos, e não só dos Teus servos, mas neste país, há pessoas que precisam acreditar, que precisam ver, Senhor, o agir do Senhor.
E que a partir de hoje mudará em nome de Jesus, Pai. Nós estamos te pedindo que a partir de hoje muda a história deste país. Sara, Senhor, a nossa nação brasileira. Nós estamos crendo pela fé no nome santo de Jesus. Meu irmão e minha irmã, creia também pela fé em nome de Jesus. E eu agradeço por essa oportunidade. Professor Doriel, o irmão divino, fique com a palavra. Mais uma vez, então, graças a Deus por um estudo abençoado hoje. De já queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram ao vivo, os irmãos também que vão estar assistindo depois, que vai estar no Facebook, no Instagram, no YouTube. Então a gente pede que os irmãos compartilhem para que outros irmãos também possam ser alcançados por uma bênção deste tamanho. Já convidando de já os irmãos para no próximo domingo, se ainda não for permitido que nós estejamos ali no nosso templo, que aqui, desse jeito mesmo, do jeito que Deus tem nos permitido, nós estejamos aqui para mais um estudo abençoado. Próximo domingo, que vai ser dia 12 de abril, comemorado domingo de Páscoa, nós vamos estar estudando a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Veja que lição abençoada. Então, no próximo domingo, domingo de Páscoa, nós estaremos aqui para mais um estudo da nossa revista bíblica dominical. Pastor Divino. Informar também que as revistas estão no Templo Central, a secretaria está aberta e você pode ir lá buscar a sua revista. Né? Hoje não está. Hoje é amanhã, né? Amanhã, segunda-feira. Qual o horário de funcionamento da secretaria? Está funcionando das 7h30 ao meio-dia, de 1h30 às 17 horas. E os pastores congregacionais também, fala um pouquinho sobre as revistas. Tá, os irmãos das congregações também podem estar procurando as congregações, os pastores eles já pegaram as revistas, então os irmãos podem estar se dirigindo à Secretaria das Congregações, que elas já estão disponíveis para os irmãos das congregações. Olha, isso falando aqui para o município de São Geraldo do Araguaia, como nós estamos em rede nacional, então muitas pessoas de fora também estão assistindo. Onde é essa revista? São Geraldo do Araguaia, Assembleia de Deus Saga, na rua José Bonifácio, número 1382, no centro. Então nós vamos encerrar, vou encerrar primeiro aqui no Instagram, pessoal que estão no Instagram, a paz do Senhor Jesus, qualquer momento nós estaremos de volta com você. E hoje às 15 horas aqui no Instagram, Ludmila Manuela e Pastor Divino Silva trazendo uma mensagem de fé e de esperança, um clamor pela nossa cidade, pelo nosso Brasil e por todas as famílias. Então encerrando aqui no nosso Instagram, depois nós vamos encerrar aqui. Teremos culto hoje à noite. Culto hoje à noite, também aqui pelo Instagram, às 7h30 da noite com o pastor Marinaldo Soares. Vamos encerrar aqui no Instagram. Valeu, pessoal, tudo de bom. Valeu, professor Leandro de Sá. Pai do Senhor. Então vamos encerrar aqui agora na página da Assembleia de Deus Saga. Só agradecer a Deus e a você pelo calor da sua audiência. São precisamente 9h41, hoje 5 de abril de 2020. A Escola Bíblica Dominical, nós estamos aqui só interagindo, mas o nosso superintendente é o professor Doriel e nós vamos já encerrar. E só agradecer a você que tem orado, que tem buscado a Deus. Nós aproveitamos aqui o momento e fizemos também uma oração pela nossa cidade, São Geraldo do Araguaia, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil e por todas as famílias. Muitas pessoas em crise, outras pessoas com depressão, outras pessoas em luto, mas nós estamos aqui para orar e pedir a bênção e a proteção de Deus. Então, fica assim, às 19h30, às 7h30 da noite, pastor Marinaldo Soares, nós estaremos no templo, aqui nós estamos aqui na sede do Instituto Vida, mas nós estaremos no templo para mais uma transmissão do culto ao vivo e o nosso presidente trazendo uma mensagem. Só agradecer a todos, não vai dar tempo para a gente citar os nomes, mas agradecer a você que esteve conosco e você que vai estar assistindo posteriormente
Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e passo a palavra de encerramento ao professor Doriel. Tá, mais uma vez então, só agradecer a participação de todos, falar mais uma vez, no próximo domingo também estaremos aqui e que os irmãos procurem a nossa secretaria para adquirir as revistas. Amém? Então vamos, calma aí, nós vamos encerrar do jeito que nós iniciamos. Deixa eu ver se eu encontro aqui a questão da revista música da Escola Bíblica Dominical. Estudar a Bíblia. Vamos no comecinho, olha só. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Eu cantava no coral, vamos lá. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia. Estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender. Fortalece, faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos e estão. Também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual. Cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Venha para EBD! Vem com a família pra EBD. Então valeu, pessoal!